Olá, é com imenso prazer que fazemos hoje mais um Assembleia Convida. E nesse Assembleia Convida, nós estamos aqui para discutir um assunto que aflige muito o paulista e o paulistano, a segurança pública. Só em 2014, nós temos registrados 7.546 estupros, 237 mil roubos de diversos tipos, 75 mil roubos e, pasmem, todos eles a veículos, e o bendito do assaltante estava com a mão armada. 394 mil furtos de diversos tipos, 95 mil furtos aproximadamente de veículos no estado de São Paulo. Todos esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo até setembro de 2014. E qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje? Debatermos a participação, a colaboração, a cooperação, a interação e a troca de ideias para produzir informações que sejam de interesse público. E nós vimos que a internet é um campo que, embora essencialmente livre, tem sido um recurso que tem se intensificado e que tem todas as condições de aprofundar a participação da sociedade em diversos setores que já são controlados pelo Estado. Alguns na totalidade e outros em parte. Então, hoje nós temos o jornal, a mídia de massa, a televisão, a revista e outros assuntos. Mas existe também uma possibilidade de uma quebra desse monopólio da informação. E se bem utilizada e regulamentada, a internet pode contribuir muito para toda essa boa convivência. O mau uso, no entanto, claro, pode causar graves problemas. Boatos, exemplos difíceis de controlar. E aí fica aquela história do sábio chinês. Uma pessoa que mentia muito, fazia muita arte, ele um dia chegou para o sábio chinês e falou assim: grande sábio, fiz grandes pecados na minha vida, inclusive fiz algumas besteiras na internet. Como que eu posso hoje me resgatar? E o sábio disse para ele assim: ó, vai lá, mate 1000 galinhas, pegue a pena das 1000 galinhas, coloque num saco. Ele foi embora e fez isso. Voltou: grande sábio, o que faz com esses sacos todos de pena? Suba no monte mais alto da cidade num dia de ventania, jogue a pena ao vento. Grande sábio, já fiz isso. E agora? Ah, agora você volta e pega todas as penas. Aí o sábio, ele pegou e disse para o sábio: mas sábio, pegar todas as penas? Isso é praticamente impossível. Ele falou: pois é, então o seu pecado que você fez na internet é praticamente impossível de perdoar. Porque por mais que você corrija, óbvio, o que é ruim é mais fácil de ser colocado. O que é bom nem sempre corre da forma como a gente gostava. Então, embora a internet seja uma arma poderosa e importante para a segurança pública, ela pode realmente contribuir para a segurança dos cidadãos? Então, hoje, eu trouxe aqui um mega blaster, um super convidado bacana, que é o Douglas Roque, que é o criador do SMAPS, um site colaborativo de registro de crimes. Seja bem-vindo, Douglas, e nós temos assim um imenso prazer em te receber aqui, e a TV Alesp agradece imensamente a sua vinda, a sua colaboração e assim esse sorriso gostoso de estar aqui. Obrigado, deputado, obrigado. Obrigado a todo mundo. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, nós vamos colocar um videozinho que fala sobre o SMAPS, que dá assim um overview, né? Sim, um pano de fundo para a nossa história. Exato, ok? o que vai acontecer. Ok, então vamos lá. Você já conhece o SMAPS? O SMAPS é um site colaborativo de segurança mundial em que todos podem colaborar, informando e compartilhando ocorrências como furtos, assaltos, entre outros, criando assim um mapa real das zonas críticas das cidades. Veja como funciona. Na página inicial, o usuário navega por um mapa, onde pode visualizar as ocorrências em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No menu superior, ele tem acesso ao registro de ocorrência, pesquisa, aviso e rota. Registrando uma ocorrência, o usuário colabora informando sigilosamente um tipo de crime, informando local, data e hora. Após o registro, ele pode compartilhar em suas redes sociais, alertando amigos e parentes.
O campo Pesquisar é ideal para uma análise real dos locais mais seguros. Útil não só para o dia a dia, mas também para os lugares em que se deseja viajar ou até mesmo investir. Ao traçar uma rota, o Maps, além de te mostrar como chegar, também irá te mostrar o caminho mais seguro, alertando para os pontos perigosos até o seu destino. Em Avise-me, você cadastra o endereço de lugares como sua casa, seu trabalho, escola dos filhos e todas as vezes que ocorrer algum crime próximo desses endereços, o Maps te avisará. Quem é Maps Member poderá se beneficiar de descontos e oportunidades exclusivas. Para isso, baixe a versão mobile do aplicativo, disponível para iPhone e Android. E apresente seu Maps Card todas as vezes que utilizar os serviços de nossos parceiros. Quanto mais colaboração, mais o Maps poderá ajudar a manter a sua tranquilidade, sua segurança pessoal e a de seus bens. Você estará colaborando ativamente para a segurança pública mundial. Acesse agora e deixe de ser um mero espectador. Maps, Segurança Colaborativa Mundial. Que legal. A segurança é colaborativa, é mundial, mas é gratuita? É totalmente gratuita, totalmente gratuita. Tanto É? o site como os aplicativos também. Quer dizer que então você agora colocou o Waze da segurança. As pessoas fazem essa comparação com o Waze, mas o Waze ele tem as características dele, mas a gente tenta fazer uma coisa um pouco melhorada, que a gente cuida só da segurança, né? O Waze ele te dá o trajeto do local, mas a gente, além do trajeto que a gente faz, a gente mostra os pontos perigosos e mostra o que a gente consegue desviar desses trajetos. Então, eu, no meu ponto de vista, como eu que criei, acho muito mais interessante, além de você saber como chegar, saber se você vai chegar e onde é o local onde você está, né? Mas ele é mais amigável? Ele é uma ferramenta fácil de usar? Ele é super fácil. Toda vez que a gente faz, eu já criei vários produtos, né, de internet. Então, assim, quando a gente faz algum tipo de estudo para colocar ele no ar, a gente coloca, depois de pronto, a gente coloca umas pessoas para utilizarem, para a gente fazer esses ajustes, para ele ficar mais amigável mesmo, quais são as dificuldades, para que ele fique livre, né? Tanto uma pessoa de 12 e uma pessoa de 50, 70 anos possa usar. Porque como a gente está tratando de segurança, ele abrange todo mundo, né? Ótimo. Você falou de 12, de 50, de 70, Uhum. tá certo? Hoje, o nosso idoso, ele é um idoso participativo. Sim. Tá certo? Então, eu espero que você tenha a preocupação de que o idoso consiga enxergar o que está ali no smartphone dele, no telefone dele. Porque, às vezes, por mais que você faça zoom, você não enxerga. Fica esse alerta, então? Fica, tá anotado isso. Ai, que bom. Então, como que surgiu a ideia de você construir essa ferramenta? Como, por quê, onde, quando? Como que foi essa história? Na verdade, assim, essa ideia já faz uns 5 anos que eu já tinha essa ideia. Só que eu tinha outros projetos, então ele ficou meio engavetado até eu terminar esses outros projetos. E aí apareceu a oportunidade, há uns 2 anos atrás, de começar só com ele. A ideia surgiu também nesse período de 5 anos. Uma vez eu estava viajando no Rio de Janeiro e eu tinha visto umas pessoas aglomeradas na areia e eu não sabia o que era. Quando eu cheguei, era um assassinato que tinha acontecido. Que horror! Exato. Eu fiquei muito triste por ter visto aquilo e eu achando que, eu como paulista, achei que era uma baleia que tinha encalhado e de repente eu chego lá e tinha uma pessoa morta. E era de um casal de português que tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro e o filho... Você lembra dessa história? O filho foi tomar um café, tomou café e falou, vou ver o mar. E mataram o filho na praia. Então isso me deixou de uma maneira assim muito chocado, porque por que não avisaram para ele que é perigoso? Entendeu? Quem não avisou? Então, assim, eu falei, poxa, eu preciso fazer uma ferramenta onde as pessoas que venham visitar ou vá visitar, mesmo dentro do brasileiro, que vá para uma outra cidade, tenham essa noção do que está acontecendo. Porque quando você vai para uma cidade, vai visitar um amigo, seu amigo fala, olha, não vai entrar naquela rua que é perigoso. Mas e quando você não conhece ninguém? Então a ideia surgiu daí. Então eu falei assim, vamos fazer uma coisa colaborativa para que as pessoas também se comuniquem, né, em relação a essas... Quanto tempo levou entre você ter a ideia e conseguir concretizar o SMAPS?
para a ideia, na verdade, assim, eu sou um pouco acelerado para a ideia. A ideia é rapidinho, muito rápido, já consegui determinar todos os caminhos da ideia. Lógico que no processo da criação, a gente vai alterando, vai conversando, vai vendo as necessidades próximas e vai estudando. Então, vai sempre modificando. Depois de todo formatado, aí sim você começa a trabalhar, para você economizar tempo de programação. Então, primeiro a ideia está toda formatada, vamos fazer agora toda a parte da programação. Demorou mais ou menos uns 8 meses para ficar tudo pronto. Tá. E como você conseguiu separar o que era competência da segurança pública e o que era parte do seu site colaborativo? Qual foi o divisor de águas? Então, para mim, o divisor de águas, na verdade, assim, a nossa ferramenta, o SMAPS, ele não veio para competir com dados, com a Secretaria de Segurança Pública. A gente acredita que ele vai ser uma ferramenta a mais para isso, para as pessoas visualizarem. Então, a gente não quer fazer esse tipo de concorrência, entendeu, com a segurança pública. Sim, mas a minha pergunta ainda continua. A segurança pública vai tomar conta das questões que já lhe pertencem, e isso aqui que você está colocando no ar como um site é mais uma ferramenta para auxiliar as pessoas a andarem pelos lugares de uma forma mais segura. Exato. Então, é essa forma mesmo. Então, a gente está aqui, a gente tem dois mundos. A Secretaria de Segurança Pública, com os dados dela, e a gente tem os dados do SMAPS, que são geralmente das pessoas que quase não fazem boletim de ocorrência. Então, assim, são esses dois mundos que a gente tem que fazer a união, entendeu? Porque, assim, a pessoa ela precisa dessa informação, independente se ela vem do SMAPS ou vem da Secretaria de Segurança Pública. Tá certo. E agora tem uma situação que eu queria perguntar. Tem um lado bom, que eu achei ótimo. É segurança, eu vou, passeio, tento fazer com que as coisas sejam o melhor para o meu passeio possível. Certo. Mas também, fazendo o outro lado, né? Nós somos 50-50. 50 benevolentes, 50 malevolentes. Precisa saber em que lado que você está mexendo. Então, eu conversei com 50 da benevolência. Agora, 50 da malevolência está aqui. E ele diz assim, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho interesse em comprar um apartamento em frente ao Parque do Ibirapuera, para ter toda aquela imagem lá. E aí eu vou, desço uma área em frente do Parque do Ibirapuera. Digo que lá só tem roubo, digo que só tem assalto, só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo outro. Porque a maldade existe. E aí, aquilo ali passa a ter uma desvalorização imobiliária. Como que você vai tratar essa situação? Quando a gente faz a arquitetura, né, eu trabalho com a arquitetura do site. Então, assim, eu desenvolvo toda a parte do pensamento mesmo do site, da construção real dele. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de produto, a gente tem que pensar exatamente nisso aí, no 50%, que na verdade é bem mais forte que os outros 50% do bonzinho. Você viu que pegar as pequenas penas demora. Então esse 50% que a gente está falando do lado ruim, ele é muito mais forte que do lado bom. Então a gente pensa em tudo, porque a gente não pode dar essa falha, porque ele pode, como você falou, a internet é uma arma, tanto é de defesa ou de ataque. Então a gente criou alguns mecanismos para a gente evitar esse tipo de informação que pode chegar no SMAPS. A gente tem como localizar se a pessoa, através da máquina que ela está utilizando, se ela entrou mais de alguma vez, se registrou mais de um crime. Então a gente consegue filtrar. É impossível uma pessoa só roubar o carro dela, a bicicleta e sofrer um assédio moral e muitas coisas no mesmo local, no mesmo tempo. Então, e também a gente localiza através do e-mail dela, porque quando a pessoa vai fazer um registro no SMAPS, ela precisa se cadastrar através de um e-mail. Então, esse e-mail fica cadastrado com aquela ocorrência. Então, ele tem uma ligação, entendeu? Porque você, veja bem, o Assembleia Convida, nesse exato momento, ele está funcionando como uma informação para a população, e isso aqui é um serviço de utilidade pública. Sim, com certeza. Tá certo? Então, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como que ele faz o uso desse SMAPS. Sim. Se ele já está pronto, se ele já pode ser baixado, se pode ser utilizado, se tem que pagar. Eu quero os detalhes mais sórdidos do seu SMAPS. Tá bom, vamos explicar desde o início como que a gente pode utilizar. O SMAPS, na verdade, ele é aberto na internet, todo mundo pode utilizar através de pesquisa, pode utilizar ele como rotas, pode usar o site integralmente.
Mas para registrar um crime, vamos por exemplo, eu, Douglas, vim aqui e vim de carro, estacionei meu carro aqui na frente da Assembleia e por acaso roubaram meu carro. Eu vou Muito lá... azar, viu, cara? Você tá ferrado. Nossa, é, né? Do lado de fora tava rouba, aqui dentro acho que não ia roubar, né? Não, não é. Aí eu vou no Maps e registro, ó, dia 10, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, roubaram meu carro aqui na frente da Assembleia. Então, a partir desse momento eu registro num ponto do mapa essa ocorrência. Eu posso, falar assim, poxa, eu trabalho na Assembleia, por exemplo, né? Trabalho com a deputada, então vou avisar todos meus amigos e meus colegas de trabalho que aconteceu isso comigo, para que as pessoas também tomem cuidado. Então eu consigo compartilhar isso via redes sociais ou através de grupos de e-mail. Vamos supor, eu tenho meu grupo de e-mail dos deputados. Então eu vou avisar todos os deputados que roubaram um meu carro aqui na frente, para que eles tomem cuidado. Depois que você registrou, a gente sobe isso no mapa. E ele fica aberto na internet. Então, assim, aí se você convidar uma outra pessoa para uma entrevista, ele fala assim, eu vou lá fazer uma entrevista com a deputada. Então, eu vou olhar no mapa e falar assim, olha, roubaram um carro aqui, volta desse horário. Então, eu tenho opção, parar num local mais seguro, ou, de repente, eu prefiro vir de táxi, ou tomar uma providência. Então, assim, você começa a tomar atitudes que evitem novos assaltos. Por que isso? A maioria dos assaltos, eles são repetitivos. Um assaltante, quando ele acha um lugar bom para ele assaltar, né? Bom para ele assaltar. Legal você, hein? Um lugar bom para assaltar. Olha a categoria da coisa. Ele vai continuar roubando lá porque ele achou uma facilidade. Tem uma lacuna ali, Tem uma né? lacuna onde, de repente, não tem um policiamento, de repente ele tem uma rota de fuga muito fácil, entendeu? Por exemplo, aqui em São Paulo, para quem não conhece, tem um bairro chamado Bela Vista, que tem um fluxo de gente muito grande. E tem uma gangue de bicicletas, por exemplo. Eles pegam e roubam todos os dias as pessoas, né, com celular. Então, assim, a ideia é mostrar, estão roubando celular aqui e a pessoa fala assim, poxa, então eu não vou ficar falando no celular distraidamente na rua. Então, quando eu estiver num lugar seguro, eu vou e falo com a pessoa. Então, a gente está querendo prevenir isso daí. Então, é uma forma da gente registrar. A partir do registro, você usa aquilo como informação. Entendeu? Por isso que a gente precisa da ferramenta ser colaborativa. Isso é muito legal, né? Duro isso, né? Viver num país onde você não pode andar com uma bicicleta, você não pode andar com um celular. Olha, né? mas entenda um pouco. O site, o Maps, ele é mundial. E a gente conseguiu uma parceria com o Reino Unido e ele passou para a gente todos os dados dos crimes que eles têm. Então a gente está alimentando o Maps com os dados do Reino Unido. Não é feio você falar que você tem problema. Não. O feio é você não querer resolver os problemas. E deixar as pessoas sob risco. A visão que o Reino Unido tem sobre segurança é bem forte. Mas aí uma pergunta. Voltando ao carro que foi roubado Certo. aqui próximo da Assembleia. Aqui dentro nós temos um comando militar muito eficaz. Certo. E eu gostaria assim, de realmente dizer para a população que a polícia militar ela só não faz mais porque ela não tem mais condição. Porque as pessoas que aqui trabalham são pessoas assim, ilibadas, são pessoas interessantíssimas e que trabalham para valer. Então, esse grupo, que pelo menos nós temos aqui o prazer e a dignidade de trabalhar com eles, são pessoas extremamente interessantes e que trabalham muito. Certo. Essas pessoas, elas vão produzir algum sistema para que isso caia. Para que haja uma intervenção da Polícia Militar, por exemplo, para que não se roube mais carro aqui. Aí, como eu vou também conseguir mostrar que a Polícia Militar ou que os órgãos de segurança pública estão trabalhando para melhorar a segurança pública da população? Sim. Só iniciando um pouco, assim, os Maps, na verdade, a gente quer trabalhar junto com a polícia, a gente quer ser uma ferramenta, a gente não quer... aqui, de forma nenhuma, a gente está falando que eles não estão trabalhando, a gente quer dar mais instrumento para eles que trabalhem com mais inteligência para poder pegar essas informações. Eu acredito que a ferramenta pode ajudar eles nesse tipo de informação, porque quanto mais informação eles têm e mais detalhada essa informação ele consegue atuar de uma forma mais inteligente com a gente. Então, assim, hoje, a maioria dos nossos crimes que acontecem, na verdade, são pequenos crimes, roubo de celulares, coisas assim que as pessoas quase não fazem esse tipo de registro. E existe um estudo, na verdade, é uma teoria chamada teoria da janela quebrada, que
resumindo um pouco como funciona essa teoria, na verdade é assim. Um estudo que foi feito até em relação ao índice de criminalidade que diminuiu em Nova York. Eles pegaram 2 carros novos da polícia e colocaram num bairro perigoso e num bairro que não era perigoso. E deixaram esses 2 carros pelo mesmo período. Esse carro que estava no bairro perigoso, em uma semana, ele foi destruído. E esse daqui durou muito tempo. Então, a teoria começa daí. Ele foi lá, o pesquisador foi lá e quebrou uma das janelas do carro. Depois que ele quebrou isso, aconteceu a mesma coisa desse carro do que o que tinha acontecido no bairro que era mais violento. Isso significa que a gente tem que combater os pequenos crimes para que não surtam efeito nos maiores. Então, assim, hoje as pessoas estão muito preocupadas com roubo de banco, roubo de carro, mas a gente tem que se preocupar com os menores, porque os menores ajudam com que vai aumentando esses maiores, entendeu? Então, mas aí vem uma situação que eu vivo isso no meu dia a dia enquanto enfermeira. Chegava uma pessoa dentro do pronto-socorro e, eu não quero fazer boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu tenho medo, tal, não sei o quê. Eu não quero fazer isso. A subnotificação. Exato. Existem dados da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança Pública, que diz o seguinte, que estimado, óbvio, mas mais de 60% dos casos, principalmente quando não há lesão corporal, eles não são notificados. Né? E aí, alguns deles, aí você fala assim, mas por que não notificar? Porque a delegacia está lotada. Aí você vai na delegacia e fala, olha, o seu caso é um caso de menor impacto social, impacto pessoal. Óbvio que a pessoa está machucada, está doída, foi lesada, tiraram alguma coisa, porque às vezes você fala assim, é um celular, mas quanto que eu estou trabalhando para pagar esse celular? Tá? Era só uma bicicleta. Não, não é só uma bicicleta. É o meio do transporte dele, eu tive que trabalhar, eu tive que pagar essa bicicleta, né? E às vezes é essa bicicleta que me leva para o trabalho, me traz para o trabalho, é o meu meio de condução. Então, assim, não existe crime maior ou crime menor. Exato. E não existe dor maior e dor menor. Existe a dor da perda. Exato. Tá certo? Então, o que você sugere para a população que nos ouve hoje aqui e que é uma população que está sofrendo isso? Dá aí um conselho, dá um reforço aí para gente, no sentido de que ela faça realmente a notificação, inclusive pela internet, inclusive pelo SMAPs, que ela dê um jeito, porque nós não podemos deixar áreas impunes. Exato. Como eu falei, o SMAPs a gente não quer de forma alguma fazer com que a pessoa não faça a notificação, que é super importante, porque o governo precisa dessa informação. A gente não tenta desestimular. O que nós queremos, na verdade, é trazer um mapa para a população. Então, assim, eu acho muito importante, acho que as pessoas têm que fazer isso. E a pessoa fez o registro na delegacia, vai no SMAPs e faz isso, colabora com as pessoas. Porque essa notificação que ela fez na delegacia, só ela e o delegado sabem. Entendeu? Então, mas aí ela vai contar para alguns vizinhos e depois, passou 2 dias, ela não vai mais contar do trauma. Entendeu? A gente quer que fique isso para que ela consiga também colaborar, ela precisa ajudar as outras pessoas, assim como essas pessoas também podem ajudar ela. De repente, onde ela estava lá e roubaram o celular dela, se ela tivesse visto o SMAPs e visto que era uma região perigosa com roubo de celular, de repente ela tomaria uma atitude diferente. Ela falaria quando estivesse dentro do metrô, ela falaria quando estivesse dentro de algum estabelecimento, entendeu? Para evitar esse tipo de crime. Mas a gente quer que as pessoas também continuem fazendo, óbvio. Ok, Douglas. Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os tipos de ocorrências e algumas que eu aqui pesquisei e não entendi, que é alguma sugestão, e algumas que a gente gostaria até que você incluísse. Okay. Mas isso fica para o próximo bloco e não sai daí, porque tem muita coisa boa esperando por você. Volta, tá? É rapidinho. Voltamos com o AL Debate, falando sobre segurança pública. Que bom que você voltou, que bom que você está aqui com a gente. E olha, sinta-se aqui na nossa sala, sentado do nosso lado, porque é você
que faz a diferença e é você que faz este programa existir. Obrigado. A Assembleia convida, tem assim um prazer enorme de ter você como nosso telespectador. E agora voltando aqui com o Douglas. Douglas, eu vi dentro do seu site, porque nós estamos falando aqui, para quem ainda não pegou, nós estamos falando do SMAPS. O que é o SMAPS? É um site que ajuda você verificar para onde você está indo, se é área de perigo ou não, ok? E aí, o Douglas é o responsável, o gerenciador por desse site. Esse site chama-se SMAPS, e lá dentro do SMAPS tem 17 tipos, 17, 18 tipos de ocorrências. Então, tem algumas ocorrências que são normais, certo. Né? Então, você vai lá e você fala assim, droga, né? Droga eu posso considerar desde o álcool até algo muito complicado. Exato. Mas aí, quando você diz assim, por exemplo, para a pessoa, perturbação de sossego, eu acho que seria interessante definir. Quando você fala xenofobia, eu acho que seria interessante definir. Porque tem pessoas que sabem o que aconteceu com ela, mas não sabem em que local do site ela se encaixa. Certo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu encontrei, assim, numa fragilidadezinha do site. E eu acho que aí, o que você acha? Então, deputada, na verdade, toda vez que você coloca o link em cima de alguma dessas palavras, ele abre uma caixa explicando exatamente o que é o crime. Viu? Legal. Isso eu não tinha visto. Exato, cara. Viu mais ou menos. Falhou. Não, então... e a gente faz isso por quê? Porque é exatamente isso. Tá bom, o que é droga? Assim, lá está explicando que são drogas ilícitas no próprio país. Por assim, como ele é mundial, vamos supor, o Uruguai hoje tem liberar a maconha, por exemplo. Aqui não. Então, assim, está explicando que é no país. Então libera a maconha, mas libera o álcool, libera o cigarro, libera outras coisas que não deixam de ser exato, mas também. mas aí é ilícito, né? Não, então, não é, elas não são lícitas, elas são socialmente aceitas, exato, diferente. É bem diferente, tanto que o álcool é o grande problema de várias famílias e tudo mais. Né? Tá, e aí eu gostaria de perguntar assim para você. Aí o indivíduo, eu, Sara Munhoz, certo, fui lá, e aí pegaram e me deram uma bela porrada na rua. Uau. Eu tô com a cara inchada, nem sei quem bateu em mim. Eu vou lá, vou fazer um registro de dia, hora, o que aconteceu comigo, que lesão aconteceu comigo, e descreva as características da pessoa que estava ou não tem espaço para isso? Ó, aí, nesse caso, você entraria como lesão corporal. Como lesão corporal, exato. Tá. Vamos supor, se você fosse homossexual e tivesse sido a causa da agressão, tivesse sido a homofobia, você entraria no campo de homofobia. Aí no campo de homofobia, você pode fazer essa descrição. Assim, eu estava andando com a minha namorada e veio um homem e me bateu. E me xingou, e aí você começa a explicar. Então você consegue fazer essa descrição. Nos campos onde a gente tem isso, nos campos onde a gente precisa um pouco mais de relato, como o de racismo, o de xenofobia, o de homofobia, entendeu? Nos outros a gente ainda não colocou essa descrição, porque ainda fica um relato muito forte e assim o banco de dados fica muito lento, entendeu? E tem uma questão que você coloca, que eu acho importante para a sociedade em geral. A questão de vandalismo, principalmente em relação aos equipamentos públicos. Certo. Você vê assim, você passa na Praça da Sé, a subprefeitura da Sé tem feito um trabalho muito bacana, a cidade está ficando mais limpinha. Sim. Porque também não dá para falar só de coisas ruins da cidade. Não, Você vai para a subprefeitura de Pinheiros, tem coisas boas acontecendo. No Jabaquara, cidade Ademar, tudo tem coisas boas acontecendo. Só que, vamos supor, vou pegar a Sé. Bem na Praça da Sé, você tem uma série de estátuas que estão lá, de obras de arte que foram colocadas para a população só passar lá, ter um momento de lazer, ter um momento assim de tranquilidade, poder olhar algo diferente Enxergar do a cidade cinza diferente, da cidade e da violência que nós estamos falando aqui, né? E aí, no outro dia, acabou de lavar, acabou de limpar, vai alguém lá e picha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fotografar e vou colocar lá para você? Ou vou só dizer assim, olha, ontem eu passei e estava limpo, olha hoje como está? Não, aí você vai entrar no vandalismo e relatar ali.
vandalismo, Praça da Sé, tal horário, e aí você coloca ali, entendeu? Eu acho interessante, uma das funções que o site tem agora também, que não está no vídeo, porque a gente acabou inserindo há pouco, a possibilidade da gente inserir câmeras também. Então, assim, essas câmeras são colaborativas. Então, assim, por exemplo, você tem uma câmera que ela visualiza uma estátua, por exemplo, mas ela é sua câmera particular. Então você consegue pegar essa câmera e acoplar no Maps e deixa essa câmera pública. Então todo mundo consegue ficar olhando aquela estátua. Com isso, todo mundo está vigiando aquela estátua. Não tem mais uma pessoa vigiando. Todo mundo consegue vigiar e saber se está acontecendo. Você vê um exemplo disso. Aquela pessoa que foi esquartejada e a cabeça foi achada na rua. Foi uma câmera particular. Foi câmera particular. Então, o que a gente está criando agora, na verdade, é uma grande rede de câmeras, entendeu? Para que a gente consiga cercar mesmo isso. Dessa forma, a gente está conversando com umas associações no centro de São Paulo que tem 400 pessoas que estão interessadas em disponibilizar essas câmeras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma grande rede de circuito de câmeras onde a população pode utilizar. Entendeu? Pode falar assim, olha, a pessoa roubou uma bolsa, está com a camiseta vermelha, porque no centro de São Paulo, como as pessoas não conhecem muito, não tem ruas, tem algumas calçadões, na verdade. Então a pessoa pode roubar uma bolsa aqui, está de camiseta vermelha, ele continua andando e as pessoas estão visualizando pela câmera. E vai passando de câmera em câmera, vai olhando nos maps e vai clicando nas câmeras e vendo o que essa pessoa está fazendo. Olha, ele colocou uma jaqueta azul, deu a bolsa para outro rapaz de regata amarela e assim você consegue acompanhar. Então isso pode funcionar tanto na prevenção ou como também você fazer o monitoramento. Vamos supor, os cemitérios são muito roubados hoje em dia em São Paulo. Vandalizados. Né? Então, assim, a gente está querendo fazer tá com uma proposta de cercar todas as pessoas que moram em volta do cemitério e pegar as câmeras que estão disponíveis e colocar. E pedir ajuda da população, porque, assim, o que a gente quer também é mobilizar a população para ela também colaborar com a segurança. A gente não pode só querer que o governo, que a prefeitura cuide da segurança. A gente também tem que preservar isso. Então, a ideia dessas câmeras é fazer assim, então tá bom, vou fazer minha parte também. Então, hoje eu vou vigiar o cemitério. E começa a vigiar. E assim por diante. Então, é uma forma da gente também ter essa rede. Mas agora surgiu aí uma questão. Qual? Como diferenciar suporte para a segurança pública de invasão de privacidade? Então, as câmeras são essas câmeras, elas são só externas. Elas não podem ser internas. Entendeu? Porque tem a lei de algumas leis, não lei, né? Existe legislações específicas. Na verdade é mais ético, mais do que não existe uma lei profunda que faça alguma coisa, mas assim é mais ético. Então a gente só pede câmeras externas ou que estão na rua, ou assim, tem um monumento, então assim, dessa forma não tem mais uma pessoa tomando conta. Aquele caso daquela estátua que tem na hora de Copacabana, toda hora destroem ela. Como estão destruindo ela se tem uma câmera ali? É porque só tem uma pessoa vendo. A partir do momento que você colocou aquela câmera pública, não tem mais uma pessoa, tem 200 milhões de pessoas que podem estar olhando aquela câmera. Vai inibir uma ação. Mas se eu tivesse essa câmera e eu visse esse cara fazendo, eu punha ele sentado do lado do Oswald e falava, agora você fica aí, você vai sentir o que é na pele, assim. Aí você tira o óculos dele, começa a quebrar as coisas. Judiar um pouquinho dele, porque assim, estragar o que é público, tirar o que é de belo, que a gente tem, é torpe demais. Então, é o que a gente está falando, até que você comentou. Existe um trabalho que já está sendo feito, a gente não está desmerecendo, e eu também visito muitos órgãos que realmente trabalham para a segurança pública, que estão batalhando para o melhor. O que a gente vem é com uma proposta diferente para ajudar, né? Douglas, Oi. O nosso telespectador normalmente é um cara, uma mulher, um homem, um cara diferenciado, um cara bacana, um cara que pensa diferente, um cara que nos ouve até para criticar-nos. Lógico. Tá certo? Se ele for lá visitar o SMAPs e ver alguma coisa que ele acha que dá para melhorar, como ele faz para colaborar? Porque então... ele é a razão de nós dois estarmos aqui. E eu estou te convidando. Vem para cá, ajuda a gente. Porque é assim que nós construímos uma sociedade saudável. Porque quando a gente muda, a gente está fazendo sinal de inteligência. E nós, daqui, esperamos que a sua inteligência chegue até a gente, que o seu pensamento chegue até a gente.
E aí, agora, Douglas, como é que ele faz para chegar lá? Então, a gente tem várias formas de contato. Tem o contato@smaps.com.br e assim, eu participo muito de reuniões de conselhos de segurança pública, que são os CONSEGs. Então, assim, eu tenho contato direto das pessoas e as necessidades dessas pessoas. Então, inicialmente, no SMAPs, a gente tinha poucos relatos de crimes. A gente tinha, acho que em média de 8, 10 no máximo, não me recordo. Hoje a gente já ampliou a quantidade de variedade, de tanto de tipos de crime e objetos que as pessoas podem roubar. Porque foi uma necessidade que foi criando. Essa da perturbação do sossego, que a deputada comentou, foi uma solicitação de um grupo que está querendo preservar a paz deles no centro de São Paulo. Então eles falaram assim, Douglas, a gente precisava mapear os crimes de perturbação de sossego. Você pode nos ajudar? Lógico, manda para mim qual é a sua necessidade, a gente insere no SMAPs. O SMAPs ele tem uma forma muito amigável para a gente implantar novos crimes, novas necessidades, entende? Mas é demorado ou não? Não, é um 2. Não é um 2? Então, já que é um 2... Eu acho que é de acordo com a necessidade mesmo, né? Denúncia anônima, como é que vai ser? Então, para a gente fazer um registro de criminalidade no SMAPs, a pessoa precisa fazer um cadastro, um pequeno cadastro, porque ele tem que ser anônimo, porque as pessoas às vezes moram numa comunidade um pouco perigosa, não quer se identificar. Então a gente não exige que a pessoa se mostre, mas apenas com um registro de e-mail. O que acontece às vezes as pessoas falam assim, mas eles podem passar trotes em relação a isso. A gente é muito questionado em relação a trotes. É justamente aquilo que eu estava falando, porque o trote... Pode gerar outras coisas, né? Então, o que a gente quer é isso, evitar, cortar esse tipo de trote. A função as pessoas que fazem trote, por exemplo, num órgão oficial, eles têm algum objetivo, alguns dos objetivos. Você vê, até o 190 tem trote? 190, acho que 70% é tudo trote, é horroroso o que as pessoas fazem. E por que eles fazem isso? Porque eles querem fazer um deslocamento de homens. Às vezes, até mesmo bandido, eles falam assim, eu vou deslocar a polícia para cá, cobre um santo e descobre outro. O SMAPs não faz deslocamento humano, entendeu? Instantâneo. Então, assim, a pessoa já não tem mais o porquê fazer esse tipo de denúncia, porque fala assim, poxa, o SMAPs não vai pegar minha polícia agora e colocar aqui, porque eu preciso assaltar aqui. Entendeu? E também não gera nenhum tipo de relatório. Então, assim, eu vou falar que roubaram meu carro e vou levar na seguradora. Eu não dou um relatório para ele. Aí ele vai ter que ir na delegacia mesmo fazer essas coisas. Aí cabe à delegacia analisar a veracidade dessas informações, né? Bom, então agora tem uma outra situação. Sou mulher. Certo. Trato de causas femininas. Sim. Não só femininas, masculinas, etc. Mas usando a questão do gênero mulher. O que vai dar para fazer em relação ao seu site quando eu tenho a violência doméstica? Ou então, quando eu tenho mulher vítima de violência que quer fazer uma denúncia. Porque a violência doméstica, principalmente, ela não vai ser só com a mulher. Ela pode ser com criança, ela pode ser com o idoso, ela pode ser com a mulher, ela pode ser com o homem. Exato, porque pode ser com também irmãos. Tem mulher violenta. Exato. Tem mulher violenta. Exato. Entre irmãos, entre parentes. Qualquer né? coisa relacionada então, à família. Como que a gente faria para essa violência mais tipificada ter porque todos os aspectos que nós falamos, todos são de violência. Exato. Mas esse é um aspecto que ele é mais intrínseco. Como vocês poderiam tratar isso aí? Esse no SMAPs, a gente pensou nisso. O que a gente se sentiu um pouco de dificuldade, na verdade é uma necessidade, vamos supor, se a pessoa está sofrendo uma violência, se o parceiro ou a pessoa souber que ela está fazendo isso, pode ativar mais a violência contra ela. Então, nesse caso, a gente não preferiu não atuar, porque só em alguns casos que a mulher ou a pessoa tem uma autorização da justiça de separação de corpos e tudo mais. Às vezes a pessoa está sofrendo violência, mas ela continua morando com o marido. Às vezes ela está no mesmo ambiente. Ela é vítima da própria violência. Né? Então, assim, às vezes o que a gente pode fazer é incitar mais a violência. Falar assim, então você me denunciou mesmo? Então você fez isso? Então a gente temeu por isso. Mas a gente desenvolve vários produtos, vários aplicativos, a gente já está resolvendo isso através de uns outros aplicativos que a gente já está em projetos. E hoje nós temos assim, no Brasil como um todo, uma questão onde o animal também
tá sendo cuidado, está sendo melhor olhado, porque se você quer ter um animalzinho, seja o responsável por ele, tá certo? Exato. Então, os maus tratos com animais, teria como criar um espaço para esse tipo de coisa? Como eu falei, deputada, Porque eu acho que a necessidade, assim, São denúncias distintas, eu entendo. Se eu sentir que é uma necessidade, não eu sentir, desculpa, se a pessoa me procurar... Se a população sentir. E sentir que realmente a gente precisa fazer isso, o SMAPS está aberto para colocar isso, se eu quiser eu coloco agora, ao vivo, para você... Telespectador, telespectador, esse crime. Olha como você é importante. Você faz parte do Assembleia Convida. Você está aqui, ó, na minha cadeirinha virtual. Ó, escreve para a gente, manda a sua sugestão, porque esses profissionais que nós trazemos aqui, que a Assembleia faz questão de trazer e que a Alesp nos dá toda a condição de trazer essa informação para você, de ficar assim tão próximo, então assim, ó, olho no olho, aproveita. São poucos espaços que a gente tem assim, né? Exato. Então, Douglas, o meu convidado, olá, virtual, vai poder falar com você. Pode falar comigo, sim. E pode falar comigo também, né? Tem aí o meu site. O SMAPS, ele é totalmente colaborativo. Ele é colaborativo. Então, assim, se eu não escutar e não entender a necessidade das pessoas, ele não tem a razão de existir. Então, assim, a gente está aberto para qualquer tipo de mudança, solicitações. Poxa, Douglas, eu acho que essa ferramenta poderia ser melhor se a gente tivesse mais um crime diferenciado. A gente está aberto, a gente coloca. Isso aí é instantâneo, não tem o menor problema. Estamos abertos. Legal. Bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quem vai patrocinar este site? Como eu falei, antes eu trabalhava sempre com tecnologia e eu determinei que o SMAPS seria uma coisa, um idealismo meu. Então, eu que banquei o SMAPS até agora, entendeu? Durante esses 2 anos de trabalho. Mas a gente busca assim, parceiros relacionados à segurança, parceiros que tenham ideias de melhorias mesmo, né? Em relação à população, pessoas que estão preocupadas em relação a isso, né? Pessoas preocupadas com o assunto. Douglas está aqui. É um assunto sério, é um lugar sério, um trabalho sério. E se você puder ajudar, não são milhões que fazem diferença, mas a soma de uns é que montam milhões, certo? Exato. Bem, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, você vai construir, junto com a Secretaria de Segurança Pública, junto com algumas ONGs, algumas coisas, serviços especializados para que a comunidade possa chegar mais próximo desses resultados e saber utilizá-los? Lógico. Por exemplo, vou dar o exemplo do CONSEG, né, que são os Conselhos de Segurança de Bairros. A gente aqui em São Paulo, pelo menos, já tem parceria com alguns. E o que a gente faz em relação à população? A gente faz o mapeamento daquela região. Então, todo mundo que está cadastrado vai saber exatamente se aconteceu algum crime naquela região. Então, elas vão sendo informadas. Porque uma das ferramentas que o SMAPS possui chama Avisa-me. Esse Avisa-me é uma das ferramentas que eu mais gosto, praticamente, que é assim, você trabalha aqui na Assembleia e mora em Santana. Então, você cadastrou o endereço da Assembleia, o endereço seu em Santana. Se acontecer algum crime em volta desses endereços, você vai ser avisado. Sem precisar estar paranoico no aplicativo ou ficar toda hora. Você vai ser avisado. Então, assim, poxa, uma vez por semana eu quero receber todos os crimes que acontecem na volta da minha casa. Então, assim, você passa muito tempo fora da sua casa, trabalha mais aqui. Então, poxa, eu estou chegando à noite, eu sei que estão roubando carro perto da minha casa, assaltam em semáforo perto da minha casa. Então, você consegue ver isso. Então, essa colaboração que a gente já está fazendo já com os CONSEGs, porque eles determinaram a região deles e toda vez que acontece alguma coisa naquela região, todo mundo daquela comunidade sabe o que está acontecendo. E nas reuniões, as pessoas debatem sobre aqueles crimes que não chegaram na delegacia da região. Legal. Fala assim, olha, aqui está vendo, está tendo muitos roubos de celular. Por quê? Porque aqui é uma faculdade, aqui é um metrô. Mas, entendeu? Douglas, falamos de cidade grande e estamos indo para os últimos minutos do nosso programa. Okay. Infelizmente, porque está um papo tá super gostoso. Né? Mas eu queria saber o seguinte, moro num lugar longe, não tenho grana para comprar um computador, porque não é toda a população brasileira que tem. Não tenho um smartphone, mas aconteceu e não tenho o aplicativo dentro do meu computador. Mas tem uma lan house, eu tenho alguma coisa próximo da minha cidade, do meu bairro,
do sítio onde eu moro, da fazenda onde eu moro. Eu posso registrar isso, mesmo sem ter baixado o aplicativo para mim? Sim, sim, lógico. Como que a pessoa faz? Da mesma forma, você pode ir numa lan house, você entra lá e você entra no site, o SMAPS, ou se você já está cadastrado, usa seu login, ou então você faz um cadastro e entra. Para você registrar um crime, né? Quando você for para pesquisar, você pode parar em qualquer... Tem um montão de lugar que tem internet gratuita, tem o Sesc que tem internet gratuita, tem computador, tem não só uma lan house. Então, assim, tem bastante possibilidade, né? É livre. E agora, como últimas palavras, eu gostaria que você fizesse as considerações de, primeiro, por que é importante as pessoas irem para o SMAPS? E se você já tem bastante gente buscando e usando o SMAPS? Então, a ideia do SMAPS é que ele consiga atingir todo mundo. Com isso, a gente consegue captar mais informação. Como a forma dele é colaborativa, quanto mais as pessoas utilizem, mais as pessoas registrem, mais informação a gente vai ter, mais a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Hoje a gente já tem bastante usuário, a gente já faz um ano, vai completar um ano já que está em funcionamento. A gente já tem bastante usuário, não só dentro do Brasil, fora do país também. A gente está conseguindo várias parcerias com outros governos fora do país para a gente também poder ser utilizado fora também. A ideia é isso, que a pessoa cada vez mais divulgue. Então, assim, o importante é que você entre, você divulgue, você compartilhe as informações, entendeu? Então ótimo. Eu queria agora te perguntar só mais uma coisinha. Dá para você passar o seu site? Sim. Os endereços? www.smaps.com.br SMAPS, smaps.com.br. E no Google Play, e para buscar o aplicativo, tanto você pode pegar do site, tem o baixar aplicativo, tem os endereços lá, ou então no Google Play é só colocar SMAPS Segurança Colaborativa, que ele aparece lá. Então, meu amigo, hoje nós fizemos aqui um bate-papo onde nós vimos a importância de como nós, indivíduos, podemos mudar, transformar, criar, recriar, inovar e trazer para esse mundo uma possibilidade de dias melhores. Os tempos estão difíceis, a vida está difícil, mas se você buscar a essência que você tem, que é ser bom, você buscar a essência colaborativa, cooperativa, eu tenho certeza que todos nós faremos um mundo melhor. Não é só um SMAPS, mas você, João, Maria, Sara, Douglas e os meus amigos que estão todos aqui. Gente, vocês não têm ideia que galera linda que trabalha aqui dentro. E são pessoas que estão todas aqui fazendo o melhor de si para chegar na sua casa uma imagem legal, uma mensagem legal e uma situação que nós acreditamos no ser humano, por isso nós fazemos o Assembleia Convida. Nós acreditamos em você e sabemos que você é a principal peça para fazer deste mundo um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo Assembleia Convida.